te ama, nós amamos você, isso não é demagogia, mas é uma realidade, e queremos vê-lo abençoado. Na verdade, esse é o motivo de nós estarmos aqui. O propósito nosso é abençoar vidas. Tenho buscado ao Senhor a cada dia da minha vida e tenho pedido oportunidade para Deus para poder abençoar vidas, né? E eu quero sabedoria de Deus para isso. Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa vontade. Mas não adianta só nós desejarmos, você precisa realmente entender e querer isso, né? Você que nos visita mais uma vez, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e que a unção de Deus esteja sobre a tua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero convidar você para nós compartilharmos um trecho da Palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao verso 11, um texto um tanto conhecido, mas o Senhor ministrou essa palavra no meu coração nesses dias, e eu entendi que era para nós estarmos compartilhando isso com a igreja do Senhor. Eu quero falar sobre transformação de vidas, vidas restauradas, vidas transformadas, vida realmente que aqueles que amam a Deus e aqueles que querem viver o propósito de Deus buscam, estão interessados nisso. Eu sei que é um grande desafio, porque nós lutamos com aquilo que está impregnado em nós, que é a nossa carne, né? Nós estamos num período aí de uma falsa alegria, né? De uma festividade denominada Carnaval, onde a carne prevalece. Enquanto nós tentamos mortificar a nossa carne, a propagação do mundo é para colocar para fora, né, aquilo que a carne deseja e anseia. Aonde a carne predomina, aonde a carne prevalece. A palavra de Deus diz que quem tem que prevalecer em nós é o Espírito. Jesus falou assim que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso nós temos que vigiar e orar, para fortalecer o nosso Espírito, para vencer a carne. Por isso esse é um tempo triste, né? É um tempo onde é separado para uma liberdade, uma libertinagem maligna e diabólica, usando a carne humana, o próprio ser humano. Mas nós estamos aqui, e o nosso propósito é servir ao Senhor. O nosso propósito é mortificar, matar nossa carne, e realmente que o nome do Senhor seja glorificado através de uma vida dominada por um Espírito nosso, dominado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa vida restaurada, essa vida que aqueles que realmente pretendem viver Cristo buscam e lutam para isso, né? E um dos caminhos é mortificando a carne. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu convido mais uma vez para nós meditarmos num texto bíblico, e eu quero falar sobre este texto, uma mensagem totalmente textual. Eu quero falar sobre este texto, né, baseado neste texto, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículo 5 a 11, assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça, concede graça ao humilde. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Verso 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar,
fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero repetir o versículo 10, que é o ponto culminante desta palavra, que é o alvo nosso objetivo, que diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Diga comigo: aperfeiçoar. Firmar. Fortificar. E fundamentar. Essa é a nossa busca de um estabelecimento da nossa vida em Cristo. Todos nós desejamos viver Cristo. Corremos e buscamos atrás de uma vida restaurada. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: se viver Cristo não fizer uma diferença entre a minha vida e a vida do profano lá fora, eu estou perdendo tempo. Se as minhas ações e reações são mais ou menos comparadas ou idênticas a um homem, uma pessoa sem Deus, a minha busca tem sido realmente negativa, inválida, sem motivação, sem nenhuma possibilidade de uma ação de Deus na nossa vida. A ação de Deus na nossa vida precisa e tem que fazer a diferença. A ação de Deus na nossa vida vai realmente fazer com que o que a própria palavra de Deus diz a respeito de quando Jesus ordenou aos discípulos: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. É isso que gera um sabor, é isso que gera conservação e é isso que provoca sede na vida das pessoas. Sal é o que faz realmente a diferença. Então, se a minha vida de relacionamento com Deus não tem gerado em mim essa condição de sal e luz, eu estou por um caminho errado. Eu tenho que rever esta situação, porque na verdade a minha vida precisa ser realmente estabelecida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo menciona no versículo 10: perfeição, confirmação. Em outra versão diz assim: perfeição, confirmação. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E é isso que nós precisamos. Eu quero que nós entendamos um pouquinho disso, deste versículo 10. O que é este aperfeiçoar de Deus? Na verdade, o Senhor, Deus, é o único agente da perfeição. Não existe outra pessoa ou alguém que seja perfeito como Deus ou seja perfeito. Tudo existe uma ponta de imperfeição, tudo existe uma fragilidade, existe uma condição degradável, uma condição falida. Nós somos assim. A palavra de Deus diz que Deus é perfeito naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Na criação, Ele viu que tudo era bom. Ser perfeito olha para as suas ações e viu que as suas ações eram perfeitas. Isso mostra a condição divina. Então, se eu quero buscar a perfeição, eu vou buscar em Deus, porque Ele é o único agente de perfeição. Somente Ele pode me levar a um caminhar pela perfeição, em busca da perfeição, para alcançar a perfeição. E este deve ser o nosso alvo a cada dia, a cada momento. As nossas condições velhas, humanas e carnais, elas precisam ser deixadas para trás. E essa condição de perfeição precisa ser algo constante na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada momento do nosso viver, porque essa condição nos leva realmente a nos assemelharmos com o agente da perfeição, que é Deus. Essa perfeição não é uma condição humana e não é um foco humano. Eu não posso olhar para o homem e ver ele melhor do que eu e ser igual a ele. Eu tenho que olhar para Deus e ver que Deus é perfeito e procurar caminhar da forma de Deus, na condição de Deus e na perfeição que nós queremos para a nossa vida, para alcançar o propósito final, que o próprio apóstolo Paulo diz que é a estatura perfeita de Cristo. Lá em Efésios, Paulo fala disso. Então esse é o nosso caminho. Como vamos alcançar isso? Relacionamento com Deus, vida com Deus, intimidade com o Senhor.
afinidade com Deus, buscando nele, procurando sermos tratados por ele. E essa condição de perfeição, ela não é apenas para nos tornarmos libertos do pecado, porque essa condição de perfeição, ela vai tirando a carga pecaminosa de nós, ela vai tirando o pecado de nós, ela vai tirando a influência do mal na nossa vida. Isso não é algo natural, mas é algo constante de guerra na nossa vida. Nós temos que lutar a todo instante na nossa vida. Não é o fato de eu me colocar diante de Deus, ser tratado, curado por Deus, de repente sai de mim o desejo de pecar. Esse desejo de pecar, ele está impregnado em nós. O inimigo tenta, através dos nossos órgãos do sentido, tentando alcançar a nossa mente a todo instante, a todo momento. Por quê? Porque somos carne. Mas eu tenho que fazer o que com a minha carne? Eu tenho que dominar a minha carne, mortificar a minha carne e não dar vazão à minha carne. É uma luta realmente constante. Então essa perfeição, ela não só me leva a afastar-se do pecado, tornar-se em uma condição de viver uma vida diferenciada ao domínio do pecado, mas ela me leva a ser participante de todas as virtudes morais de Deus. Quais as virtudes morais de Deus? Amor, bondade, ternura, né? Gentileza. Já ouviu falar em gentileza? Gentileza. Alguns chamam isso de uma boa educação, mas é algo que nós não adquirimos apenas através daquilo que os nossos pais ensinaram: sentar na mesa, comer com a boca fechada, né? Usar o talher certinho, não derramar comida no chão. Isso é uma boa educação, mas não é propriamente isso. É muito mais do que isso. É algo que Deus nos dá para nós nos relacionarmos e para nós cativarmos pessoas através do nosso relacionamento. São virtudes de Deus para nós: justiça, paz. São virtudes de Deus para a nossa vida. Essa perfeição nos leva por um caminhar assim. De repente você escuta a esposa falando: pastor, olha, Deus fez algo maravilhoso, o meu marido não é mais o mesmo, né? Ele piorou? Não, melhorou. É uma bênção. A minha esposa não é mais a mesma. O que está acontecendo? Caminho pela perfeição, a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. De repente chega um patrão e fala assim: pastor, olha, o meu funcionário assim, depois que ele começou a buscar Deus, ele mudou. Ele mudou, ele não perde mais hora no trabalho, ele não fica enrolando mais no trabalho. Perfeição, justiça de Deus. O funcionário chegou: olha, o meu patrão melhorou depois que teve encontro com Jesus. Que bênção que é aquele homem, ele me paga no dia certo, ele não fica enrolando, ele não fica tirando de mim aquilo que é meu, inventando desculpas. Ele tem sido coerente. A ação de Deus, a perfeição de Deus acontecendo na vida das pessoas. A palavra de Deus diz: o Senhor aperfeiçoará. É isso que nós buscamos. Amém? Amém. Você tem buscado isso? Amém. Isso é de Deus, irmãos. Deus ama pessoas que caminham desta forma. E ainda o apóstolo Pedro diz assim: e confirmará. Essa confirmação é um estabelecimento. Ela curará em nós tudo aquilo que nos faz tender às fraquezas. Confirmar quer dizer estabelecer, afirmar. Antes eu agia assim, agora estou tendo força, resistência para não ter as mesmas atitudes. É a confirmação do Evangelho de Cristo na minha vida. Alguma coisa precisa acontecer, senão esse Evangelho é um Evangelho falido, sem poder e sem autoridade. A minha vida precisa ser confirmada dia a dia. As pessoas vão ver isso, mas não é através do ver das pessoas, é através do meu posicionamento, da minha condição de vida, do meu relacionamento com Deus. A salvação do Senhor vai confirmando na minha vida aquilo que para mim era fraqueza e eu cedia facilmente. Agora eu estou tendo resistência, estou tendo força para vencer, para passar por cima, vencer as perseguições, porque elas não durarão para sempre. Hoje na escola americana nós estamos estudando sobre o Apocalipse, falando sobre as trombetas, que são o juízo de Deus sobre a terra. E se nós olhamos para esse Apocalipse e juízo de Deus sobre a terra, nós vamos entender que o Apocalipse é uma resposta à oração dos santos.
Aquilo que você, como homem e mulher de Deus, tem colocado diante de Deus, não tem sido inútil. A palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, se não me engano, fala que, 2, 3, fala que o anjo pegou a salva com incenso e as orações dos justos e levou diante de Deus, porque as orações dos justos são como um perfume suave diante do Senhor. As tuas orações, elas estão diante do Senhor. Talvez você diga assim: Deus não ouve minhas orações. Ouve sim, é você que é impaciente. Nós que somos atribulados demais e queremos orar hoje para ser respondido ontem. Então nós precisamos entender que Deus é fiel e Ele ouve e atende as nossas orações. Talvez nós nunca iremos ver o resultado delas, mas ela vai ser respondida. E eu até mencionei aqui que eu já vi a oração do meu pai ser respondida, mesmo depois dele ter morrido. Oração que ele fazia incessantemente por anos e anos, depois que ele faleceu, nós vivenciamos a resposta da oração dele. As orações, irmãos, elas não têm prazo de validade, tá? Guarda isso no teu coração. Elas não têm, pastor, o tempo está passando, estou ficando velho. Não tem importância, meu irmão. Você tem toda a eternidade para gozar daquilo que Deus tem para você, tá? Não desista, não desanime, não se frustre, né? Não se magoe, porque Deus é muito mais daquilo que você pensa ou imagina, para preparar o melhor para você. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então precisamos confirmar isso, deixar que o Senhor venha confirmar a salvação dele na nossa vida, nos fortalecendo, nos livrando das condições fracas na nossa vida e nos plantando em cima de base, de alicerce, fundamentalizando a nossa fé para vencermos cada barreira. E ainda Pedro diz: fortificação e fortalecimento. As perseguições, elas realmente nos debilitam e até muitas vezes ameaçam a nossa fé. Quantas vezes nós nos deparamos, muitas vezes perguntando assim: por que Deus permite isso? Né? É um questionamento. A gente vê situações de pessoas vivenciarem, né, viverem situações atribuladas, angustiosas, né? Eles falam: por que tem que passar por isso? Por que a pessoa está vivendo isso? Nós questionamos isso. Muitas vezes é um indício de dúvidas no nosso coração. E nós precisamos realmente nos fortalecer, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, para que a nossa fé não seja ameaçada. Deus cuidará de tudo, é isso que eu preciso entender, que Ele cuidará de tudo. Se ainda não se resolveu, é porque ainda não é o fim, porque no final tudo dá certo. É isso que a palavra de Deus diz, que no fim tudo vai se organizar e as coisas vão realmente acontecer da forma de Deus, do jeito de Deus, daquilo que Deus sonhou para você. Deus cuidará de tudo, mas é necessário nós confiarmos, e no dia eterno Ele nos fortificará, decorrente a tudo que Ele preparou para nós na eternidade. O problema é que os nossos olhos estão muito focados neste tempo aqui, esse tempo de terra, esse tempo terreno, esse tempo limitado. E nós precisamos focar naquilo que Deus tem para nós. Você não foi criado por Deus para este tempo, mas você foi criado com um propósito acima disso, de um tempo eterno com Deus, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Entenda isso, creia nisso e viva isso. Na eternidade a vitória será completa. Essa é a força que o Senhor nos dá. Este é o alicerce que Ele coloca debaixo dos nossos pés, para nos dar força, para nos fortalecer. Tudo bem, pastor, mas e aí? Pois é, nós ainda estamos aqui nessa terra. E aqui Pedro, ele traz aqui uma direção de atitudes nossas, que nós precisamos ter. Uma vida de relacionamento nosso aqui nesta terra, que vem ajudar a confirmar, a fortalecer, a aperfeiçoar e estabelecer esta glória de Deus, essa salvação na nossa vida. E eu quero falar sobre 3 direções de relacionamento. Talvez com uma delas você se escandalize, mas é um relacionamento. É um relacionamento.
que nós temos e que a palavra de Deus nos mostra neste texto como se relacionar. Em primeiro lugar, a palavra de Deus ensina neste texto do relacionamento entre nós, entre homens. O que o versículo 5 diz? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim o tratam uns com os outros. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, eu vou ler uma outra versão aqui, diz assim: semelhantemente vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, os mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Quando nós falamos em encontro de casais, nós batemos aquilo que Pedro disse, 1 Pedro capítulo 3, mulheres, sedes vós igualmente submissas aos próprios maridos, aí os homens, aí depois nós vamos mais um pouquinho para frente, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e por si mesmo morreu por ela. As mulheres, é assim, eu sei que é, Agora nós encontramos aqui um texto que Pedro diz assim: sede vós submissos uns aos outros. Sede submissos uns aos outros. O que isso nos leva? Essa sujeição é uma das condições de Deus para cada um de nós. Sujeição uns aos outros. Quando nós temos essa sujeição em Cristo, essa sujeição nos leva a uma unidade. Essa sujeição se torna algo tão comum e tão ligado que ninguém sabe quem é sujeito a quem. Ninguém sabe. A vida minha com a Gilmar, eu não sei se ela é sujeita a mim ou eu sou sujeito a ela. Na verdade, ela obedece a Bíblia, que a Bíblia diz: vós mulheres sejam sujeitas ao vosso marido, mas tudo que ela faz, tudo que ela manda, eu faço. Então, eu não sei onde está essa sujeição. Aí eu pergunto, e perguntaria para ela poderia responder: é pesado para você? Para mim não é. É essa condição que Cristo quer que nós vivamos. Porque se nós vivermos isto, amados, nós seremos unidos. Aquilo que dói em você, doerá em mim. Aquilo que dói em mim, vai doer em você. Quando a minha carga estiver mais pesada, você entrará em socorro e me ajudará a levar a minha. E eu entrarei em socorro e ajudarei a levar a sua. E nós vamos caminhar em uma unidade. Esta unidade que fortalece, essa unidade que gera direção, essa autoridade essa caminhada que gera autoridade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: que é melhor serem dois do que um. A gente usa muito esse texto de Eclesiastes 4, 9 para falar com casais, mas na verdade esse texto não é para casais. Esse texto é para vida em comum, em unidade. Porque no texto diz assim: se um cai no buraco, o outro tira. Porque o texto não diz qual deles cai no buraco. Porque quando o homem olha com machismo, ele vai dizer assim: a mulher caiu no buraco, fica aí, porque você é sujeito a mim. Mas esse texto não diz assim. Esse texto diz que quando tem que pagar uma conta, os dois se unem para pagar a conta. Quando um se levanta contra um, os dois vão resistir àquele um. Então ele fala de um comum acordo, de uma unidade de força. Para quê? Para lutar, para guerrear, para batalhar. E esses dois de Eclesiastes, que Eclesiastes, só Salomão não fala, não cita quem são essas duas personagens, se é um homem ou uma mulher, são dois homens ou duas mulheres. Esses dois caminham juntos, e eles vencem as barreiras juntos, e eles têm mais força juntos. É por isso que a palavra de Deus diz que a igreja do Senhor é uma, e não duas. O Senhor Jesus tem uma igreja, uma noiva. Ele não é bígamo, ele tem uma noiva. E essa noiva, ela precisa andar em unidade. E Jesus orou, João 17, Jesus orou por esta unidade, para que seja um.
esta unidade, ela gera sujeição. Como que vai haver duas pessoas se unindo se não houver sujeição? Amós diz assim: poderão dois andar juntos se não houver concórdia? Essa concórdia é a condição de sujeição. Então, Pedro fala aqui que este relacionamento nosso precisa ser em unidade. E Jesus fala que a concordância estabelece a autoridade. Essa sujeição estabelece a autoridade. Mateus 18, 19 fala sobre isso. Que se dois concordam com alguma coisa aqui na terra, será feita no céu. Concordam com o quê? Com uma coisa. Qual coisa? Da cabeça dele ou da cabeça dela? Não interessa. Há uma concordância. Alguém sujeitou. Um sujeitou ao outro. Os irmãos estão entendendo? Tem que haver esta sujeição. E é isto que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso relacionamento. Se você quer uma vida fortalecida, se você quer uma vida, a tua fé confirmada, a tua salvação confirmada, se você quer ver uma vida de perfeição, diante de Deus você precisa estabelecer um relacionamento com as pessoas, certo? Quem não consegue se sujeitar ao homem, nunca se sujeitará a Deus. Quem não se sujeita a pessoas, não consegue se sujeitar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça a humildes. A soberba não cabe diante de Deus. A falta de sujeição é soberba, arrogância. E esse Deus confronta, Deus resiste, Deus empurra para trás, Deus faz rebaixar, até chegar ao ponto de se humilhar, que é a condição para ser exaltado. Humildade, a sujeição é consequência de humildade. Humildade é outra condição de Deus. A sujeição é uma consequência da humildade. Se a regra fosse vivida, não haveria competições, até mesmo dentro da igreja do Senhor. Quantas vezes há competições? Por quê? Por falta de sujeição, por falta de humildade. As pessoas querem ser melhor do que as outras, por quê? Porque são arrogantes e sofrem a consequência, não se humilham. Muitas vezes passam por situações difíceis, passam por problemas, não conseguem compartilhar, porque são arrogantes. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ora, se vivemos em unidade, todos nós temos muito a ver com a vida dos outros, porque o pecado que muitos cometem acaba sendo vergonha para a minha vida, porque somos um em Cristo. Precisamos aprender a viver esta unidade. Quando Pedro fala que revestidos de toda humildade, no original grego há uma conotação que traz a um entendimento de algo muito interessante. Quando diz assim, revestido de toda humildade, no grego traz uma conotação: ponde o avental, coloque um avental. Quem coloca avental? Serviçal. Essa condição de humildade é uma condição de servir. Agora é o retrato para a condição de Jesus. Jesus cinge de uma toalha, pega a bacia e sai lavando os pés do discípulo, mostrando para eles uma condição de humildade. E esta é a condição. Quando Pedro diz revestido de toda humildade, assim, ponde o avental e vai lavar o pé do teu irmão. Se sujeite a ele. Que quem lava o pé de alguém é um escravo. Não estou falando aqui de manicure e pedicure, não. Estou falando de lavar o pé. Ninguém ganha para lavar o pé, né? É uma condição de humildade. Lavar pé, o que quer dizer? No sentido nosso aqui, na nossa cultura, lavar pé significa uma condição de servir. O que eu posso fazer por você, meu irmão? Você está numa situação difícil. O que eu posso fazer por você, além de orar por você? Existe algo que eu posso fazer? Existe, pastor. Então me diga o que eu quero fazer, né? Não se dispõe se você não está disposto a fazer. Essa é a condição de humildade. Servir, abençoar pessoas através da sua vida. Pedro também fala do relacionamento com Deus. Esse é o relacionamento com os homens, versículo 5. Versículos 6 e 7, me permita repetir. Pedro fala, aqui esse é um versículo bastante conhecido, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, que a seu tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então Pedro fala de um relacionamento com Deus. Mais uma vez, humildade. Humildade é a base do relacionamento, irmãos. Os arrogantes não se relacionam. Eles vivem
uma falsa amizade, um falso relacionamento. Arrogantes não se relacionam. A base do relacionamento é a humildade. Para relacionar-se com Deus é preciso de humildade. Mesmo ansioso por algo, submeta-se a Deus. Aguarde o tempo e a forma de Deus. Quando nós não somos humildes no nosso relacionamento com Deus, nós não sabemos esperar, nós não sabemos aguardar a ação de Deus, nós temos dificuldade para confiar. Por quê? Porque bate a ansiedade. Isso é anormal? Não. A ansiedade está impregnada na nossa carne. Agora, isso não quer dizer que não possamos ter domínio sobre ela. Mas como vamos dominar sobre a ansiedade? Fortificando, confirmando a sua salvação e aperfeiçoando a sua salvação no Senhor. É isso que nos leva a dominar as nossas fraquezas, estabelecendo a nossa fé, dominando as nossas fraquezas. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, de espera, a ponto de descansar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante quando não existe porta aberta, quando não existe uma luz no fundo do túnel. É fácil? Não é fácil. Não é simples. Mas muitas vezes Deus nos leva para uma condição que não existe outra saída. A Bíblia diz que Deus levou Moisés a conduzir o seu povo à beira do mar Vermelho. E chegou um momento que o Egito se arrependeu de ter deixado o povo de Deus sair. O Egito se levanta, um grande exército, o Faraó se levanta com um grande exército e sai ao encalço da nação de Israel. Israel olha para frente o mar, olha para um lado deserto, olha para o outro lado montanhas, que eles não tinham como caminhar pelas montanhas, e olha para trás, o exército está em encalço. Eles entram naquilo que nós chamamos de um beco sem saída. Mas naquele beco sem saída, o coração deles se derrete diante do Senhor e Deus faz o maior milagre da história. Muitas vezes Deus nos leva em becos sem saída, porque Ele quer realizar milagres na nossa vida. Mas nós precisamos confiar. Israel clamou ao Senhor, clamou a Moisés, Moisés clamou ao Senhor. Deus disse uma ordem tão simplesinha, tão simples: diga ao meu povo que marche. Por que vocês estão clamando a mim? Avance. Mas Senhor, é o mar. Avance. 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 Quando o anjo chega para Maria e diz: você vai ter um filho, ela falou assim: impossível. É impossível. Eu nunca me deitei com homem algum. Como que eu vou ter filho? Mas para Deus, o impossível se torna possível. E muitas vezes Deus nos leva a uma condição para revelar a nós o seu poder, a sua autoridade, para que a nossa fé se estabeleça, para que a nossa fé se fortaleça e nós possamos realmente confiar inteiramente nele. Ele está no controle. E nós precisamos confiar, porque se nós vacilarmos, nós vamos abrir a nossa boca para reclamar, para murmurar, e não é algo que Deus se agrada. Deus nos deu lábios para exaltar, para glorificar, independente das circunstâncias. O versículo 11 fala ainda desse relacionamento com Deus. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Não podemos esquecer nunca disso. Somente a Ele glorificar, e Ele tem o poder para tudo. Se Ele não fizer, não será você que irá fazer. Tenha consciência disso. Então aprenda a confiar, a descansar nele, que essa é a condição para nós relacionarmos de uma forma satisfatória e abençoada com Deus. E por último, eu quero falar sobre o relacionamento com Satanás. Pastor, mas eu me relaciono com o diabo. Eu me relaciono. E é na espada e no fogo, todos os dias. A não ser que você não seja tentado. E se você não é, eu acho que você não vive neste mundo. Eu acho que você está fora de órbita. Existe um relacionamento nosso com o inferno, com o mal. E Pedro, na palavra de Deus, ele ensina como relacionar com essa situação. Verso 8 e 9: sede sóbrios e vigilantes. Quem? O diabo. Quem? O diabo. O diabo
Então não estou fora, né? Vosso adversário anda em derredor de quem? Diga-se de mim. De você, meu irmão. Está surpreso por quê? Você acha que o diabo deixa barato? Quanto mais você busca Deus, mais furioso ele fica, porque antes ele tinha domínio sobre você, agora ele não está tendo mais. E ele não quer perder esse domínio. Então existe um relacionamento nosso com ele, não de afinidade, mas de guerra, de batalha, de peleja. E com certeza ele é o derrotado. Amém? Com certeza ele é o derrotado. O Satanás, vosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Como um leão, ele ruge procurando alguém para devorar. Ele procura alguém para tragar. Orientação: resistir, versículo 9. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, nos seus irmãos espalhados no mundo todo. Outra versão diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Em primeiro lugar, você não é o único, tá? É você e mais o resto que quer servir a Deus, que luta contra este anjo caído, esse ser derrotado, destruído. Apocalipse capítulo 19 em diante fala do destino dele. É por isso a gana e o desespero dele em atrair pessoas e seduzir pessoas para arrastar para a destruição, igualmente a ele. Então Pedro aqui dá algumas orientações. Em primeiro lugar, o que ele diz? Sedes sóbrios. O que é estar sóbrio? Estar em plena consciência, em plena razão. Muitas vezes nós gostamos muito do emocional e espiritual, né? Eu quero arrepiar, eu quero sentir a presença de Deus, mas Pedro aqui nos chama para a razão, para a sobriedade. Não ande, irmãos, nas nuvens, coloque o pé no chão, saiba onde você está, saiba quem é você, saiba que você é carne, que você não tem poder e autoridade por si mesmo, e saiba que o inimigo, Satanás, é um anjo caído, e ele tem força, e você precisa resisti-lo na tua fé em Cristo Jesus, porque sozinho nós já estávamos consumidos e destruídos. Então, consciência, nunca se deixe iludir, nunca seja levado pela conversa. Avalie na palavra de Deus, irmãos. Hoje nós estamos vivendo em tempos complicadíssimos em relação a isso. Como as pessoas gostam de ser ludibriadas, ser emprenhadas pelos ouvidos. E Satanás tem colocado semente maligna no coração das pessoas com coisinhas que parecem ser bênção. Ai, que coisa gostosa. Um irmão uma vez chegou para mim e falou assim: olha, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu sei, desde que eu me converti, ela se converteu aqui, foi batizada aqui, saindo da igreja porque eu tenho um sangue mais de fogo. Como que diz? A igreja não tem nada. Não vou nem falar o resto. Eu pergunto: cadê o fogo? Deus é fogo. É o fogo que purifica, é o mesmo fogo que consome. A pedra que foi desprezada se tornou a pedra central de esquina, principal do prédio, mas também tornou-se pedra de tropeço. Se nós não estivermos embasados na palavra e termos consciência, razão, nós seremos enganados. Por isso eu chamo a tua vida, meu irmão, para a razão da palavra de Deus, da palavra. Não seja levado por conversa. Alguém disse: procure na palavra. Vai procurar saber disso, dentro daquilo que o Senhor tem para você. Não seja levado pelas motivações, não seja levado pelos impulsos, não seja levado pelo oba-oba. Cuidado pelas influências que correm por aí. Existem muitas ofertas, e ofertas boas, ofertas de bens materiais, oferta de riqueza. Tome cuidado com isso, fique atento a isso. Isso é uma sedução. Por quê? Porque isso está no nosso coração. Quem não deseja um carro melhor? Quem não deseja uma casa? Quem não deseja uma propriedade? Quem não deseja um bem material? Todos nós desejamos, e muitas vezes quando se fala nisso, é o ponto neurálgico, e o diabo sabe disso. E quando ele vier te falar, te conquistar, você acha que ele vai tocar onde? Naquilo que você tem fraqueza. Então Paulo diz: sede sóbrios.
esteja atento, vigie. Tenha consciência, vigilância, para que você não seja seduzido, impulsionado pela sensibilidade, pelos sentimentos carnais. Eu senti de Deus. Cuidado com esses sintomas. Deus não é sentimento, Deus é palavra. Deus não traz sentimentos, Deus fala. Havendo Deus antigamente falado pelos anjos, pelos profetas, Paulo escreve lá, né? A nós hoje tem falado pelo Filho, palavra de Deus, não sentimentos. Cuidado com a sensibilidade, com esta condição sensual de sensibilidade no nosso corpo, e muitas vezes entrar por caminhos errantes. Vigilância, nunca subestime o mal, não brinque com o pecado, não brinque com Satanás, não subestime o diabo, ele é o arqui-inimigo. Você vence de que forma? Cobrindo a tua cabeça com o capacete da salvação, empunhando o escudo da fé, tomando a espada do Espírito, colocando a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçado os teus pés na palavra de Deus. Não é com blá blá blá, não, é vida em Deus, relacionamento com Deus. Você vence o inimigo, sim, e você o coloca para correr, porque a palavra de Deus diz: resista o diabo e ele fugirá de você. É palavra isso, mas você tem que viver de uma forma coerente. Fecha as brechas. Ele busca, Pedro diz assim: Satanás, vosso adversário, ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Existe quem pode ser tragado por ele, existe quem não pode. Quem pode e quem não pode? Quem dá brecha. Quem dá brecha. A Bíblia diz: aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais. Essa é a mudança de Deus na nossa vida, esse é o estabelecimento de Deus na nossa vida, esse é o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida, para que a nossa vida seja realmente transformada, moldada, para que o relacionamento nosso com o diabo não seja de amiguinho, não, mas seja de adversário. E Deus te capacita para lutar. Efésios 6,10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau, o dia da guerra, da batalha, da adversidade, quando o inimigo se levanta contra a tua vida para roubar a tua alegria, roubar a tua paz, matar a tua felicidade, desfazer os teus sonhos. Você está pronto para lutar contra ele. Feche as brechas na tua vida, use aquilo que Deus deu, é a fé no Senhor, o estabelecimento da tua fé. Quando ele cochichar no teu ouvido que você está destruído, você lembre dele que a palavra de Deus diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Use a palavra de Deus, use a tua fé, resista usando a tua fé. Entenda que essa situação não é exclusiva tua. Quando você lembrar: se estou passando por isso, fala assim: o pastor também passa, o meu irmão passa, o outro passa, todos nós passamos. Então todos nós vamos viver em sujeição um ao outro e um ajudar o outro para que alcancemos a vitória em Cristo Jesus. Sendo assim, cada um de nós alcançaremos o aperfeiçoamento, a confirmação e o fortalecimento de nossas vidas para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. São 3 condições de relacionamento: relacionamento nosso, entre nós, relacionamento nosso com Deus e, queira ou não, relacionamento nosso com o inferno. Se eu vivo no pecado, existe uma amizade entre eu e Satanás. Se eu vivo em Cristo, existe uma inimizade entre eu e o diabo. E quando há uma amizade entre o homem e Satanás, através de uma condição de pecado, Deus diz que há inimizade com ele. Então nós escolhemos quem nós queremos por amigos, né? Mas essa vida realmente de restauração em Deus, nós alcançamos através de uma vida em Deus. Nós alcançamos os benefícios de aperfeiçoamento, de confirmação, de fortalecimento, estabelecimento da nossa fé, através dessas formas de 3 relacionamentos com pessoas, Deus e realmente com o inferno. E o inferno, o mal, Deus vai trazer juízo sobre eles. E a palavra de Deus diz que nesse tempo nós estaremos reinando com Cristo na glória. Amém? Você quer uma vida restaurada? Você quer uma vida aperfeiçoada no Senhor?
uma vida estabelecida em Deus, aonde a tua fé prevalece, aonde a tua fé sobrepõe a tua visão, as condições que te cercam, aonde Deus fala mais alto do que o teu coração, aonde o Espírito Santo tem mais autoridade do que o meu eu. Essa é a vida que Deus preparou para nós, essa é a vida que Deus tem para você, e Ele garante que é uma vida de vitória, plena, total e real. Que Deus te abençoe. Curva sua cabeça, feche seus olhos.